Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre rating, classificação de risco, e vocês vão visualizar que é muito simples, muitas vezes, você identificar o nível de risco de uma aplicação. E aí você pode evitar aí muitas perdas, evitar cair aí numa roubada. Então a gente vai falar da classificação das agências, elas avaliam a qualidade de crédito e aqui a gente tem as três principais agências, as mais respeitadas pelo mercado e geralmente sempre na avaliação de risco dos principais ativos vai ter aí a análise de uma dessas agências, uma ou mais, que é a Fitch, a SIP e a Moody's. E aqui, pessoal, vocês conseguem visualizar que a gente tem o grau de investimento, onde o risco é menor, a gente tem o grau de especulativo, onde o risco é maior. Então, a sequência de 3As aqui é o melhor cenário, e é claro que dependendo da agência aqui, elas fazem a sua classificação da sua forma, da sua maneira. Então, a gente tem os 3As maiúsculos aqui, por exemplo, na Fitch, na SIP. Na Moody's, a gente tem o A maiúsculo seguido de 2As minúsculos, mas é mais ou menos o mesmo padrão, é fácil de identificar. E o A sempre vai ser o melhor cenário, claro, os 3As aqui, na verdade. E a partir do B+, quando a gente tem a sequência de 3Bs, e o mais, ou no caso aqui da Moody's, de você ter o B seguido dos dois As minúsculos e o 1, o cenário já começa a ficar preocupante. E se a gente chegar aqui B-, C, D, aí realmente a gente está falando de um nível de risco bem maior. Então, o ideal sempre vocês focarem aqui nos ativos A, os ativos preferencialmente com a sequência de 3As. Vou trazer aqui a avaliação de um ativo bem conhecido pelo mercado. Vou mostrar para vocês como era simples de identificar o risco, estava bem claro ali dentro dos relatórios. Então a gente vai falar um pouco aqui do HCTR11, só para que vocês tenham esse maior entendimento. Estou com o relatório aberto aqui do HCTR11. E quando a gente vai observar ali os ativos do portfólio, olha só, olha o tanto de ativo que a gente tem como inadimplente. Tudo em vermelho aqui é inadimplente. Em carência de juros é o amarelo aqui. E vocês podem ver que o cenário aqui é um cenário de crise mesmo, preocupante. E olha só como a gente conseguiria avaliar o nível de risco. A gente tem aqui a descrição dos ativos, ó. Então aqui de cara a gente consegue visualizar que é B. Então aqui a gente tem uma sequência de 2Bs e o menos. Vamos verificar se ele fala a agência que realizou essa avaliação. Só para a gente dar uma olhada aqui, vamos ler o relatório. Aí, pessoal, existem também alguns desses ativos que eles não têm a avaliação, não tem um rating, tá? Então é porque não tem avaliação. Não necessariamente isso é algo totalmente ruim. Quando não se tem avaliação, não se tem um rating aqui, geralmente pede-se garantias maiores. Então aí você olha as garantias, olha o LTV, enfim, vai ter a informação aqui referente ao ativo. Então existem bons fundos onde tem alguns títulos ali que eles realmente não têm avaliação, né? Não tem avaliação, não tem um rating, mas que eles são bons. Mas o ideal é vocês visualizarem ali quando tem um rating que ele seja a sequência de 3As ou pelo menos A. Então a gente tem aqui em avaliação A- e BB-, então provavelmente é mais de uma agência que fez essa avaliação aqui. E essas avaliações provavelmente foram muito próximas também, mas já indicavam um nível de risco maior. Vamos voltar ali só para vocês visualizarem, olha só. Quando a gente entra aqui, a gente vê BB-, ou até mesmo o A-, já é uma situação preocupante, entendeu? E já dá para ver que aquele ativo ali ele tem um nível maior de risco. E se a gente começar
a ver item por item, CRI por CRI aqui desse fundo, ó, aqui não tem avaliação, aqui a gente vê A- e BB-. Muitas vezes também dentro do relatório eles mostram qual foi a agência que realizou essa avaliação. Aqui não está claro essa informação, mas olha só, aqui, pessoal, vocês vão descendo e vocês vão vendo aqui, ó, quando a gente fala do, por exemplo, do BB- ou B+, olha só, vamos voltar lá só para que vocês consigam visualizar claramente, ó. BB- ou no caso do B+ aqui, a gente já está falando de grau especulativo, então é um nível de risco maior que está claro, você consegue visualizar de forma assim, de forma evidente. Então, pessoal, olha só, quem comprou esse fundo aqui já sabia que o nível de risco é maior, pelo menos aquele investidor que tem um conhecimento um pouco maior de mercado. Isso aqui é básico do básico. Então, olha só, praticamente todos os títulos aqui, pessoal, tem avaliação B e muitos também não têm a avaliação, então você não consegue visualizar o nível de risco ali, vão ser só as garantias. E pelos retornos também, olha só, a gente já consegue ver que o nível de risco é bem grande. Então, se a gente vê título por título, a gente não vê nenhum que tenha a sequência de 3 As. Nenhum. Então, isso aqui, pessoal, um investidor experiente, ele já sabia que seria uma situação bem complicada, que a gente estaria lidando com um ativo de altíssimo risco, e é por isso que o HCTR11 no seu auge, ele pagava retornos absurdos, retornos muito elevados mesmo, o que chamou a atenção dos investidores e fez com que muitas pessoas físicas desavisadas colocassem o seu dinheiro. E aqui a gente pode ir além. Aqui eu estou falando só de classificação de risco, o objetivo do vídeo é esse. Mas se a gente vai em segmento, ó, tudo aqui multipropriedade. Multipropriedade, pessoal, é arriscado. Quando a gente fala também de resort, isso aqui, pessoal, tudo é uma situação arriscada. Ó, parques temáticos, vocês têm que ter a noção disso, para que você pelo menos saiba o que está fazendo. Se você quer tomar risco, que você faça isso com consciência. Então vamos voltar aqui, vamos falar novamente aí da classificação, para que fique bem claro aqui para vocês. Cenário ideal, sempre a sequência de 3 As. Quando vocês começam a ver aqui já sequência de 2 Bs para baixo, pessoal, aqui já é risco maior, ó, risco maior. Grau especulativo, aí você tem que ficar bem atento e saber mesmo que você está tomando um risco elevado, que existe uma chance maior aí de você perder dinheiro e você está tomando esse risco buscando um retorno maior, mas que você faça isso com consciência. Então não é muito difícil aqui de você ter esse entendimento. E aí quando não tem essa classificação, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a LTV, vão olhar garantias, para ver se as garantias elas valem a pena mesmo, vão olhar segmento, como eu falei para vocês, existem setores que são mais arriscados do que outros, mas aqui a ideia é que vocês consigam saber através da classificação das agências o nível de risco de uma aplicação, quando se tem essas classificações. Lembrando, pessoal, que isso aqui também não é garantia 100%, só está te mostrando aí que existe uma chance menor de calote, mas o ideal é que você também visualize mais informações. Se for uma empresa, por exemplo, você visualize o endividamento para que você tome a melhor decisão e evite aí tomar muito risco, mais risco do que você está disposto a correr com o seu patrimônio. Bom, com relação a esse vídeo, esses eram os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.